O sistema de internatos para indígenas americanos não foi simplesmente um experimento educacional fracassado, mas sim uma tentativa deliberada de apagar a identidade indígena e reestruturar as sociedades nativas de dentro para fora. Iniciado no século XIX e prolongado até o século XX, o governo dos Estados Unidos, muitas vezes em parceria com a Igreja Católica e outras denominações cristãs, retirou crianças indígenas de suas famílias e comunidades e as colocou em internatos distantes. O objetivo não era educação no sentido tradicional, mas assimilação, para citar: matar o índio, salvar o homem. Desde o início, essas escolas foram feitas para afastar as crianças de suas culturas. Alunos com apenas 4 anos eram retirados à força de suas casas, proibidos de falar suas línguas, privados de suas roupas e nomes tradicionais e impedidos de praticar seus costumes espirituais. Agressões físicas, emocionais e sexuais eram comuns. Muitas crianças morreram por doenças, negligência, abuso ou desespero e foram enterradas em covas sem identificação ou registro adequado. O número total dos que se perderam permanece desconhecido. Para piorar, o esforço foi patrocinado pelo Estado. A Lei do Fundo de Civilização Indígena de 1819 e a Política de Paz de 1869 viabilizaram e financiaram esses esforços, confiando às organizações religiosas a administração das escolas. Em 1926, cerca de 83% das crianças indígenas em idade escolar estavam matriculadas nessas instituições. As igrejas e o governo federal ainda não prestaram total esclarecimento sobre seus papéis nesse legado de abusos. Mas, muito antes de os internatos se tornarem uma política federal, os líderes coloniais já haviam preparado o terreno para o que viria a se tornar um sistema de assimilação forçada. A ideia era simples, mas muito prejudicial. Se não pudessem ser eliminados por guerra ou doenças, os povos indígenas teriam que ser, entre aspas, civilizados. Isso significava retirar a cultura indígena e substituí-la pelos costumes, religião e língua da América Branca. Essa não era apenas uma crença marginal. Em 1789, líderes dos Estados Unidos da América, como Henry Knox, já promoviam políticas para assimilar indígenas, principalmente crianças. Henry Knox pediu esforços para, abre aspas, transmitir nosso conhecimento aos povos indígenas, em vez de destruí-los. Mas, por trás das palavras bonitas, havia uma verdade mais sombria. A suposição de que os modos de vida indígenas eram inferiores e que sua sobrevivência dependia da adoção da cultura agrária branca. Thomas Jefferson afirmou em 1803 à nação Choctaw que a agricultura e a fiação seriam mais úteis do que a caça, e que, seguindo o exemplo do homem branco, eles poderiam algum dia, aspas, se multiplicar, como os americanos fizeram. As primeiras experiências com a educação indígena, nos anos 1600, tinham caráter religioso. Missionários católicos e protestantes criaram escolas para levar o cristianismo a crianças indígenas. Esses lugares incluíam instituições como St. Mary's, em Maryland, e Harvard Indian College, em Massachusetts. O objetivo era menos sobre educação e mais sobre conversão, para, citando, salvar as almas indígenas, apagando suas tradições e substituindo-as pelos ensinamentos ingleses e cristãos. Já as meninas raramente recebiam educação, e os alunos eram escolhidos principalmente por motivos políticos, como serem filhos de líderes indígenas influentes. Por volta de 1700 e início de 1800, começaram esforços mais formais. Colégios como Dartmouth e a Escola de Missão Estrangeira em Connecticut recebiam meninos indígenas, não para formar líderes locais, mas para torná-los missionários e intermediários culturais que levariam a religião e valores europeus ao seu povo. As coisas se aceleraram no século XIX à medida que os Estados Unidos se expandiam para o oeste. Políticas de remoção indígena forçaram muitas tribos a saírem do sudeste e dos Grandes Lagos e irem para reservas mais a oeste. Os Estados Unidos prometeram fornecer educação como parte dessas cessões de terras. Grupos cristãos invadiram as terras das reservas, ansiosos para abrir escolas missionárias e empurrar a assimilação ainda mais.
Os Choctaw foram pioneiros em criar escolas próprias para meninas e meninos, enquanto muitas tribos tiveram que aceitar escolas administradas por terceiros. Após a Guerra Civil, com as guerras indígenas em curso e a rápida colonização do Oeste, o governo dos Estados Unidos da América intensificou a assimilação. Os reformadores acreditavam que os povos indígenas precisavam se adaptar ao modo de vida dos brancos americanos ou seriam deixados para trás. Essa crença motivou a criação de internatos fora das reservas. Essas escolas geralmente ficavam longe das comunidades tribais, e as crianças eram levadas ou coagidas a frequentá-las. Inicialmente, cada reserva só permitia que um grupo religioso administrasse suas escolas, mas várias igrejas logo disputaram o acesso, às vezes até competindo para converter as crianças indígenas. Apesar do foco nos internatos, escolas diurnas também foram construídas para o esforço de assimilação. Eram mais baratas e causavam menos resistência entre pais indígenas. A Escola Indígena Diurna de Fallon, inaugurada em Nevada em 1908, exemplificava o esforço federal de educar e assimilar crianças indígenas. Vivessem ou não perto de um internato, os sobreviventes ofereceram relatos em primeira mão de sua história traumática. As crianças eram punidas violentamente por falarem suas línguas nativas, submetidas a punições humilhantes e, frequentemente, sofriam abuso sexual de funcionários ou colegas. Muitos suportaram espancamentos, fome e desumanização que deixaram cicatrizes físicas e psicológicas para toda a vida. Algumas crianças morreram por negligência, outras pararam de comer devido à solidão, medo e desespero. A perda da língua, da cultura, das tradições parentais e das bases espirituais levou a feridas profundas nas comunidades indígenas. Essas feridas se manifestam hoje em altas taxas de suicídio, abuso de substâncias, doenças mentais, encarceramento e pobreza. Pesquisas científicas, incluindo estudos epigenéticos, apoiam a ideia de que o trauma pode ser herdado biologicamente, explicando ainda mais os danos de longo prazo causados pelos internatos. Para entender melhor o que essas escolas específicas envolviam, aqui está uma análise mais profunda de algumas das instituições mais infames e angustiantes encontradas, espalhadas pelas paisagens esquecidas da fronteira americana. Os Estados Unidos não lutaram apenas contra os povos nativos nos campos de batalha, mas também os combateram nas salas de aula. E nenhum lugar deixa isso mais claro do que a Escola Industrial Indígena de Carlisle. Inaugurada em 1879 em Carlisle, Pensilvânia, foi a primeira escola interna para crianças nativo-americanas fora das reservas. Para muitos, ela virou exemplo de como romper o vínculo dos jovens nativo-americanos com suas culturas. Não se tratava apenas de leitura, escrita e aritmética, era sobre apagamento. Carlisle foi uma criação do capitão Ricardo Henrique Pratt, um ex-oficial do exército que havia lutado contra nações nativo-americanas como os Comanche e os Cheyenne. Quando as guerras indígenas terminaram, Pratt voltou-se para a educação, embora sua visão estivesse longe de ser gentil. Ele é lembrado pela citação mencionada anteriormente, que resumiu a filosofia por trás dessas escolas: mate o índio, salve o homem. Em sua mente, a cultura nativa era uma barreira que precisava ser quebrada para que as crianças indígenas pudessem ser transformadas em americanos à imagem do homem branco. A escola foi aberta em uma antiga base militar, o mesmo local usado para treinar soldados durante a Guerra Civil. Isso também não foi coincidência. A disciplina em estilo militar fazia parte do cotidiano desde o primeiro dia. Os alunos marchavam em formação pelo campus. Eles viviam em dormitórios segregados, seguiam o toque do sino, participavam de inspeções e eram punidos com trabalho ou confinamento solitário se quebrassem as regras. Educadores civis podiam administrar a escola, mas ela ainda parecia um campo de treinamento militar. O primeiro grupo de alunos veio das reservas Rosebud e Pine Ridge, em Dakota do Sul. Eles chegaram após longa viagem de cavalo, barco a vapor e trem, alcançando Carlisle pouco depois da meia-noite, sob a escuridão para evitar a curiosidade dos moradores. Mesmo assim,
as pessoas apareceram, ansiosas para ver o que o governo fazia com o chamado problema indígena. Essas crianças foram apenas as primeiras de mais de 10 mil jovens indígenas que passaram pelas portas de Carlisle nas 4 décadas seguintes. Removidos de mais de 140 nações tribais diferentes, assim que chegavam, a transformação começava imediatamente. Os cabelos eram cortados curtos, as roupas tradicionais eram confiscadas. Itens sagrados como bolsas de remédios e joias eram retirados. Os alunos recebiam nomes em inglês e eram proibidos de falar suas próprias línguas. Meninos usavam uniformes militares rígidos, meninas vestidos longos e conservadores. Funcionários da escola faziam fotos de antes e depois para mostrar os resultados. Uma forma inicial de propaganda destinada a convencer legisladores e o público de que a assimilação estava funcionando. O tempo era dividido entre estudos e prática. Os meninos aprendiam ofícios como carpintaria, metalurgia e ferraria. As meninas aprendiam trabalhos domésticos, culinária, costura, lavanderia e cuidados. Fora da sala de aula, os alunos eram enviados para morar e trabalhar com famílias brancas durante as férias escolares. Lá, eles praticavam inglês e ganhavam pequenos salários, enquanto eram mantidos longe de suas verdadeiras famílias e culturas. Apesar de sua rigidez, Carlisle era movimentada. Os alunos participavam de esportes, clubes de debate e bandas. O graduado mais famoso foi Jim Thorpe, um atleta Saque Fox, que viria a ganhar ouro olímpico e jogar esportes profissionais como a National Football League. A banda da escola chegou até a tocar em desfiles presidenciais. Esses momentos de reconhecimento, no entanto, não mudaram o propósito para o qual a escola foi criada: forçar as crianças indígenas a abandonarem sua identidade natural. Em 1918, a escola fechou e o exército usou o prédio como hospital na Primeira Guerra Mundial. Hoje, esses prédios são sede do Colégio de Guerra do Exército dos Estados Unidos da América. Mas o legado de Carlisle não desapareceu. Famílias de ex-alunos ainda visitam o local para lembrar de seus ancestrais, muitos dos quais nunca voltaram para casa. Carlisle agora é visto não como um símbolo de educação, mas como uma campanha para eliminar a identidade indígena por meio das próprias crianças que deveriam levá-la adiante. Foi uma escola que tentou substituir a cultura pela conformidade, e ao fazer isso, ajudou a desencadear gerações de traumas que as comunidades indígenas ainda estão tentando curar. Localizada no centro do atual Phoenix, Arizona. A Escola Indígena de Phoenix já foi uma das maiores e mais importantes escolas internas, fora das reservas no sistema de escolas indígenas dos Estados Unidos. Fundada em 1891 pelo Departamento de Assuntos Indígenas, integrava o movimento nacional para assimilar crianças indígenas à sociedade euro-americana. Phoenix não foi a primeira escola a fazer isso, mas rapidamente se tornou uma das mais proeminentes. A escola abriu em um terreno de 160 acres na Vila de Encanto, após mais de um ano de busca por um local adequado por agentes do governo. Começou como escola de serviço completo, educando crianças e adolescentes. Na década de 1930, ela passou a focar só em estudantes do ensino médio. Mas, desde seus primeiros dias, Phoenix seguiu o mesmo modelo estabelecido por Carlisle: obediência, trabalho e transformação forçada. Em 1896, 5 anos após sua inauguração, a escola já tinha quase 400 alunos. Esse número quase dobraria na virada do século. Esse crescimento ocorreu principalmente sob a liderança dos superintendentes Wellington, Rich, Harwood Hall e depois Samuel McCohen. Para acomodar a enxurrada de novos alunos, os administradores expandiram o campus. Um dormitório feminino, um hospital e outras estruturas foram construídas. Mas, apesar do crescimento em tamanho, a escola carecia de profundidade. O ensino acadêmico era mínimo. Em 1897, havia apenas 4 professores acadêmicos na equipe. O foco não era a educação no sentido tradicional. A verdadeira prioridade era o treinamento profissionalizante. Em Phoenix,
Esperava-se que meninos indígenas aprendessem ofícios como contabilidade ou carpintaria. As meninas aprendiam os mesmos afazeres domésticos ensinados em Carlisle. Muitos alunos eram forçados a participar do sistema de estágios, onde eram enviados para fora do campus para trabalhar em empregos pela cidade, na maioria das vezes em cargos de trabalho manual mal remunerados. O objetivo era a imersão cultural, mas frequentemente era apenas mão de obra barata. Diferente de Carlisle, onde os alunos viviam com famílias anfitriãs, em Phoenix, eles eram contratados para trabalhar sem tanta supervisão ou apoio. Abusos e exploração não eram incomuns, e a promessa de assimilação por meio do emprego rapidamente se mostrou vazia. À medida que o superintendente McCohen aumentava ainda mais as matrículas, a superlotação se tornou um problema sério. Novos dormitórios foram construídos, mas o campus ainda não atendia à demanda. João B. Brown, que assumiu como superintendente em 1915, continuou a ênfase da escola na disciplina e no patriotismo. Um sinal disso era a ligação da escola com o serviço militar. Em 1912, alunos mais velhos da Escola Indígena de Phoenix formaram a primeira unidade totalmente indígena da Guarda Nacional do Arizona. Durante a Primeira Guerra Mundial, dezenas de alunos e ex-alunos de Phoenix se alistaram para lutar por um país que ainda não lhes havia concedido cidadania plena. Esse serviço mudou a opinião pública e levou à Lei de Cidadania Indígena em 1924. Mas por trás das aparências, as condições na escola indígena de Phoenix eram sombrias. Como muitas escolas internas, ela era assolada por más condições de saneamento, superlotação e falta de cuidados médicos adequados. Essas condições favoreceram a rápida proliferação de doenças como tuberculose, sarampo e outras. Os funcionários muitas vezes eram despreparados e mal pagos. As crianças com sintomas não eram isoladas e, às vezes, as famílias nem sequer eram informadas quando os alunos adoeciam ou morriam. O relatório Merriam, de 1928, revelou o que estava acontecendo. Ele fez um retrato crítico da vida lá. Em muitas escolas internas, incluindo Phoenix, a desnutrição, o excesso de trabalho e o descaso eram comuns em Phoenix. Surto de sarampo no fim de 1899 foi mortal. Em apenas 10 dias, mais de 300 alunos contraíram a doença. Mais de 60 desenvolveram pneumonia e 9 morreram. Para alguns, esse episódio se tornou um símbolo de tudo o que havia de errado com o sistema. O relatório revelou que alunos indígenas em todo o país estavam morrendo a taxas mais de 6 vezes maiores do que seus colegas brancos. E grande parte disso podia ser atribuída à forma como essas escolas eram administradas. Apesar dessas tragédias, a escola indígena Phoenix continuou funcionando por décadas. A era da assimilação pode ter acabado, mas seus impactos sobre gerações de famílias indígenas permanecem. Muitos alunos deixaram a escola sem identidade, e alguns nunca conseguiram voltar para casa. Hoje, o terreno onde a escola ficava é um parque municipal. Alguns prédios originais ainda existem, lembrando não só uma instituição educacional, mas também um sistema criado para apagar identidades. E, enquanto os descendentes dos ex-alunos refletem sobre esse legado, a escola indígena Phoenix continua sendo um símbolo poderoso do que foi perdido, do que sobreviveu e do que nunca deve ser esquecido. Localizada ao sudeste de Carson City, Nevada, a escola indígena Stewart permaneceu por quase um século como um símbolo de assimilação forçada, disfarçada de educação. Desde sua inauguração em 1890 até seu fechamento em 1980, Stewart serviu como o único internato fora das reservas para jovens indígenas em Nevada. E, como muitas escolas do sistema federal, ela operava sob uma filosofia voltada para apagar a identidade indígena e substituí-la por algo mais americano. A escola Stewart não foi construída de forma discreta ou por acaso. O senador de Nevada, William M. Stewart, pressionou pelo financiamento em nível federal, mas foi a legislatura estadual que, na verdade, ordenou sua construção primeiro.
Foi o único internato indígena construído por um estado e, posteriormente, vendido ao governo federal. Esse ato por si só já indicava o quanto havia apoio institucional para a ideia de apagamento cultural por meio da educação. No início, a escola aceitava só crianças indígenas de Nevada, como os Paiute e Shoshone ocidentais. Mas logo ampliou seu alcance. Com o tempo, a escola passou a receber alunos de mais de 60 comunidades indígenas do oeste americano, como Hopi, Apache, Mojave e Ute. Na década de 1930, o corpo discente chegou a 400 a 500 alunos cada. Trazidos para Stewart com o mesmo objetivo em mente, desde o primeiro dia, Stewart era administrado como um posto militar. As crianças eram obrigadas a usar uniformes, marchar em filas e seguir rotinas diárias rigorosas. A escola proibia o uso de línguas nativas, penteados tradicionais e qualquer prática cultural que não se encaixasse nos padrões euro-americanos. Os ensinamentos cristãos eram impostos, batismos eram realizados na piscina da escola e até uma igreja católica foi construída ao lado do campus. A vida em Stewart, porém, não era apenas sobre educação. Como nas escolas mencionadas anteriormente, era sobre trabalho. Os alunos passavam metade do dia estudando inglês, matemática e história dos Estados Unidos da América. A outra metade era dedicada ao treinamento vocacional e ao trabalho manual. Mas isso não era apenas sobre aprender profissões. A escola dependia desse trabalho para funcionar. Os alunos eram cozinheiros, faxineiros, trabalhadores rurais e a equipe de manutenção que mantinha a escola funcionando. Claro, eles não eram pagos por esse trabalho. Na verdade, as coisas eram tão exaustivas que, apenas 3 anos após a escola ser inaugurada, os alunos organizaram uma rebelião. Eles protestaram contra as condições rigorosas e o trabalho não remunerado, levando os funcionários da escola a se reunir com seus pais. Mas o resultado foi modesto. Os alunos passariam a receber notas e poderiam ficar com parte do dinheiro ganho. Mas foi um caso raro de resistência que deixou uma marca. O superintendente Frederico Snyder liderou esta escola de 1919 a 1934 por mais tempo que qualquer antecessor. Durante seu mandato, a assimilação ainda era a lei. Mas, após a Lei de Reorganização Indígena de 1934, uma mudança começou. O governo federal começou a repensar suas políticas, caminhando em direção à preservação cultural em vez da destruição. Snyder acabou sendo substituído por uma líder, Cynthia Bowler, que trabalhou para alinhar a escola com esses novos valores. Ela defendeu a autogestão tribal e ajudou a criar a cooperativa de artesãos Waipai Shoshone, permitindo que nativos vendessem seus trabalhos em seus próprios termos. Ela também não amenizava a situação, escrevendo de forma direta que os nativos em Nevada ainda estavam sendo explorados economicamente e socialmente marginalizados pelos empregadores brancos. Com o tempo, e especialmente a partir dos anos 1960, a abordagem da escola começou a mudar. As restrições linguísticas foram afrouxadas, aulas culturais foram introduzidas e o ensino acadêmico passou a ter prioridade sobre o trabalho vocacional. Mas mesmo com a modernização da escola, o dano já havia sido causado para muitos. Quando a escola 1980, mais de 30 mil crianças indígenas já haviam estudado lá. Alguns ex-alunos lembravam desse tempo com orgulho, recordando esportes, amizades e conquistas. Mas para outros, as memórias eram mais como feridas. Algumas crianças tinham suas cabeças raspadas ao chegar, uma prática destinada a quebrar a identidade. Outras eram banhadas com querosene como punição ou disciplina. Esses também não eram incidentes isolados. Faziam parte de um sistema mais amplo que dependia do medo, do controle e da humilhação para forçar a obediência. Alunos costumavam ser proibidos de contatar suas famílias. Alguns morreram sob os cuidados da escola, sem muita explicação às famílias. O trauma que essas crianças sofreram não terminou quando o ano letivo acabou. Ele as acompanhou até a vida adulta e persistiu por gerações. Hoje, a escola indígena Stewart permanece como um lembrete.
Seus prédios de pedra ainda permanecem, alguns restaurados como parte de um centro cultural e museu para visitantes do campus. Agora, os ecos ainda estão lá. Os passos marchando em fileiras de vozes forçadas ao silêncio e de resiliência que se recusou a ser apagada. Apesar do fechamento ou reaproveitamento da maioria das escolas originais, algumas ainda funcionam atualmente. Apesar das missões terem mudado, sua existência lembra o passado. Crianças indígenas continuam sendo removidas de casa de forma desproporcional e levadas a lares adotivos. Ecoando as políticas de remoção da era dos internatos, a Lei de Bem-Estar Infantil Indígena de 1978 foi criada para acabar com essas práticas. Mas ainda existem falhas na aplicação. No fim das contas, líderes atuais pedem o reconhecimento nacional das atrocidades do sistema de internatos. O governo dos Estados Unidos nunca pediu desculpas formais nem assumiu responsabilidade de modo significativo. Os sobreviventes merecem justiça. As histórias de verdade e cura precisam ser preservadas. As políticas devem mudar e as futuras gerações precisam ser protegidas para que essa história não se repita.